Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 9 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer o colega jornalista, especialista em pesquisa eleitoral, diretor do semanário BocNews, professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E como comentarista, o professor Iberê Cirna, que é professor universitário, especialista em marketing político e também em pesquisas eleitorais. Muito bem, agora nós vamos às manchetes do dia de hoje, manchetes dos principais jornais e sites. Folha de São Paulo. Governo de São Paulo muda a regra e facilita bônus a policiais. Estado de São Paulo. Se houve desvios na Petrobras, sangria estancou, entre aspas, diz Dilma. A Tribuna. Fraude tira registro de 3.000 corretores de imóveis. O semanário BocNews. Eleições 2014, intenção regional a respeito das eleições de 5 de outubro. Santa Portal. INEP publica procedimentos para instituições usarem resultados do Enem. G1 Santos e região. Exame revela que garotas vacinadas não têm paralisia. E o UOL, portal da UOL. Polícia Federal abre inquérito para apurar vazamento de declaração do ex-diretor da Petrobras. E a revista Veja, semanal, o delator fala a respeito de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos detalhar, vamos debater a pesquisa publicada pelo semanário BocNews no último final de semana, pesquisa realizada pelo Grupo Enfoque de Comunicação a respeito das eleições gerais de 5 de outubro de 2014. Uma pesquisa que foi realizada nas 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista, entrevistando mais de 1.200 eleitores. Essa pesquisa, além de resultados para a presidência da República, para as eleições majoritárias, presidente da República, governo do Estado e também Senado Federal, também faz a pesquisa com relação às eleições proporcionais, vale dizer, para deputado federal e deputado estadual da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas o debate em torno desse tema, em torno dessa pesquisa, a análise e o detalhamento desse resultado, dessa consulta junto aos eleitores, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Jornal. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vou acabar com a aprovação automática e voltar para o sistema de avaliação anual e vou também transformar todas as escolas de ensino fundamental da rede pública do Estado em escolas de tempo integral. SCAF, governador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 9 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o colega jornalista Fernando de Maria e o professor Iberê Cirna,
como comentarista do programa. E nós vamos conversar hoje a respeito da pesquisa realizada pelo Grupo Enfoque de Comunicação e publicada pelo jornal semanário Boc News no último final de semana. Exatamente a primeira pesquisa de intenção de voto da nossa região metropolitana da Baixada, abordando desde a eleição para a presidência da República até para deputado estadual, ou seja, para as eleições majoritárias e também para as eleições proporcionais. Eu gostaria, professor Fernando, de começar exatamente pela pesquisa presidencial, né, realizada pelo Grupo Enfoque, e que traz um resultado muito interessante. Ela mostra, assim, na nossa região, a liderança cabe à ex-senadora Marina Silva, candidata do PSB, com 35,2% dos votos, seguida pela presidente Dilma Rousseff, com 19,8%, em segundo lugar, e em terceiro aparece o senador mineiro, candidato do PSDB, Aécio Neves, com 15,9%. Essa realidade aqui na região, ela foge um pouco à realidade nacional, ou seja, uma distância considerável da candidata Marina Silva sobre a candidata Dilma Rousseff. Qual é a sua avaliação, Fernando, da eleição presidencial? Algo lhe surpreende em relação a esses números da Baixada? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Iberê, que foi meu mestre também na faculdade, né? Então, fico muito contente de estar aqui e hoje a gente discutir esse assunto, porque é um tópico que é pouco difundido aqui em âmbito regional, né? E assim, a gente tenta mostrar como veículo de comunicação essa questão. E hoje, dentro da faculdade também, até ministrando uma aula também nessa área de pesquisa em jornalismo, né? Na realidade, Chico, esse cenário do crescimento da candidata Marina Silva decorre principalmente pelo cenário nacional, né? A gente não, é difícil ainda mensurar o impacto do que aconteceu, a tragédia que aconteceu há exatamente um mês, essa semana vai completar um mês, e o que eu percebo muito nitidamente é que há uma onda hoje... Nós temos números, inclusive, já, a pesquisa mostrando o quadro, né? Os números que mostram exatamente uma onda, especificamente, sobre a questão da rejeição ao governo do PT na atualidade. Isso é muito claro em relação aos números que se apresentam. Então, a Marina, ela acabou, de certa forma, além de ter os eleitores dela, a Marina acabou, de certa forma, ganhando e cooptando muitos eleitores que não querem, obviamente, a continuidade do governo, no governo federal do Partido dos Trabalhadores. Isso também a gente não pode desconsiderar que na eleição passada, a Marina Silva, ela teve uma votação maior que a média nacional aqui na Baixada Santista. Ela teve exatamente... Os números novamente mostrando o quadro, mostrando a eleição presidencial aqui na Baixada. Né, 36,2%, né, 35,2%, 19,8% e 15,9% para os três primeiros candidatos. E aí, esse cenário, a gente não pode desconsiderar, a Marina teve aqui na Baixada algo em torno de 23,5% dos votos, sendo que na média nacional, ela teve 19%, alguma coisa... Ou seja, na última ela já foi mais votada aqui no exatamente. País, média, isso chama atenção, obviamente. Claro. E é claro, há um feedback aí dessa eleição que foi há 4 anos. Sem dúvida nenhuma. Professor Iberê Sina, bom dia, muito obrigado pela presença. Professor Iberê Sina, que foi professor exatamente do setor de pesquisa, metodologia de pesquisa na Faculdade de Comunicação de Santos, professor do Fernando, meu e de tantos colegas jornalistas. Bom dia, professor. Bom dia, Chico, bom dia, Fernando, é um prazer estar com vocês aqui. Eu fico sempre, me um gosto meio de velho, viu, Chico? Quando você conta essa história, eu fico meio preocupado. Mas, de qualquer jeito, o Fernando colocou muito bem, assim. O que nós temos que entender é que a política brasileira vive aos solavancos. Então nós tivemos aí um resultado, e foi-se o tempo onde você tinha essa projeção um pouco mais duradoura. E aí, como o Fernando sabe melhor do que ninguém, pesquisa retrata o momento, exatamente aquele momento. E aí pode cair um avião, pode ter uma Petrobras, pode ter Isto tudo muda de uma hora para outra. A política nacional, lamentavelmente, está sujeita a esses escândalos, né? Essa mudança de estratégia. Então, a Marina se beneficiou, obviamente, apesar da sua carreira política, de toda essa comoção da história do Eduardo. Não que ela não tivesse, mas também ela não estava com tanto prestígio, na minha análise, porque ela teve uma dificuldade muito grande, né? Para quem teve 20 milhões de votos, ela teve uma dificuldade muito grande de arrumar 500 mil assinaturas para montar a sua famigerada rede de sustentabilidade. Ela não conseguiu. Com tudo que se fala, mas o Partido dos Trabalhadores não queria que ela montasse.
Gente, para quem tem 20 milhões, eu acho que não fica tão difícil arrumar 500 mil, né? Ela não conseguiu. Então ela também voltou ao cenário, né? De uma forma meio atabalhoada, mudando, entrando no partido, aceitando o serviço, aquela coisa toda, e de uma hora para outra virou candidata a presidente. Então a gente precisa ter um pouquinho de serenidade, até porque a hora que começou a se divulgar a Marina como esse resultado, toda a estratégia das outras campanhas se alteraram. Então, se você olhar hoje o horário eleitoral, ele é completamente diferente. O ataque está em cima dela, quer dizer, ela começou a ficar na berlinda de uma hora para outra. E aí é o pré-sal, é o casamento gay, é não sei o quê, aí já vem os nomes, né? A fadinha as contradições, né? Então, esta coisa na política nacional parece que virou um costume. As eleições viram de semana a semana, por conta de uma série de coisas que está debaixo de tapete. Então, eu pela idade, eu não vou olhar para o Chico que ele não gosta, mas eu pela idade, não, do Fernando, foi-se o tempo que tinha durabilidade, né, a densidade eleitoral de um candidato. Hoje ele fica à mercê de uma série de escândalos e denúncias, então é lamentável isso para a República. Dura-se tanto quanto muito um mandato, apenas um mandato. Fernando, como é que você vê? Você acha que essa situação está consolidada em termos de nacionais? Olha, que nem o professor Iberê comentou, né, é uma fotografia do momento, né? Então a gente tem um cenário, é claro que essa fotografia, ela tem um tempo de validade, porque a gente tem um prazo final, que no caso do primeiro turno é no próximo dia 5 de outubro. Então, se essa onda continuar, eu acho realmente difícil o cenário, eu acho realmente difícil mudar esse cenário, pelo menos o eventual segundo turno. O que percebe muito claramente é que há uma onda, pelo menos aqui em âmbito regional, de meio rejeição ao governo que está. Acho que isso também, essa onda de renovação, acho que isso também pode se refletir também em outro tipo de eleição, como do governo do Estado. Pelo menos eu estou vendo aqui em âmbito regional, que isso já aconteceu nas eleições municipais recentes aqui, de 2012, né? Aquela onda de mudança, né? Então, há uma probabilidade, né? É claro que tudo pode acontecer como a política, ela é dinâmica, né? Como foi esse episódio que aconteceu, que a Marina era uma mera coadjuvante dentro do processo, apesar da sua importância aí dentro do contexto, mas era uma coadjuvante que virou a estrela da novela. É a protagonista da novela. Eu queria agora, professor Fernando, professor Iberê, dar os números da eleição, da pesquisa Chico, para governador. Chico, me permita só uma coisa, eu só quero deixar aqui marcado o dia 15. Dia 15 é a data limite para alteração de candidato. Dizem, né, corre pela internet, corre pela mídia, pela boca pequena, que pode ser que o PT também mude. Uma grande estrela coadjuvante possa ser o protagonista, né? Então, esta é a eleição que me preocupa. Né? Pode acontecer. Tudo é possível. Isto pode acontecer mesmo. O Walter Lula também não está descartado não. Nessa altura do campeonato. De qualquer forma, Fernando, eu gostaria de falar agora sobre a eleição, a pesquisa com relação à eleição para governador do estado de São Paulo. E os números apurados pelo Semanário Boc News, pelo Grupo Enfoque, são os seguintes. O governador Geraldo Alckmin, primeiro, com 33% das intenções de voto, como o gráfico está mostrando. Ele vem, em segundo lugar, é seguido pelo candidato do PMDB, o empresário Paulo Scaff, com 20,8%. E em terceiro, o candidato do PT, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com apenas 6,5% das intenções de voto. Alguma surpresa nesse resultado, professor Fernando? Eu creio que não. Acho que o cenário, né, a gente tem a pesquisa espontânea, que apareceu agora no quadro, e depois a questão da estimulada. Né? Há uma tendência. O que chama atenção é que, em âmbito regional, né, ao contrário do que, apesar de um grande número de indecisos, que é natural, mesmo com a apresentação do disco, que é a questão da estimulada, relativamente uma queda proporcional. Eu esperava um índice maior em comparação ao resto do estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, né? O que chama atenção também, duas coisas, na hora de você cruzar as informações, onde ele tem os menores índices, ele ganha em todas as cidades. Nas 9 cidades o governador ganha? Ganha em todas as cidades hoje, nesse cenário, que é natural.
Mas justamente em Praia Grande e Santos, que são administradas pelo PSDB, são proporcionalmente onde ele tem o menor índice nesse sentido. Isso chamou um pouco a atenção. O desgaste dos governos. Talvez um desgaste dos governos, que é uma coisa natural, como em São Paulo, em relação ao prefeito de São Paulo. Por exemplo, agora nós temos no quadro exatamente os números já da pesquisa estimulada, ou seja, 33% do governador Alckmin, 20,8% para o Paulo Scaff e 6,5% para Alexandre Padilha. O gráfico anterior fazia referência à pesquisa espontânea para o governo de São Paulo. Este é da pesquisa estimulada. E mesmo nesse cenário, Chico, ainda tem um número muito elevado, 27% praticamente, que não sabem efetivamente, pelo menos indecisos, não quiseram, que é algo natural. E aí é o cara que ainda está pensando. Não significa também, tirando a espontânea, que dificilmente esse cidadão vai mudar o voto. Na estimulada, ainda é um voto vulnerável, né? Então, às vezes, um escândalo pode chamar mais atenção, alguma coisa nesse sentido, e isso, obviamente, pode mudar. É um voto menos consciente. O cara vai, às vezes, o cidadão, ele vota, vai nesse aqui mesmo. Eu acho, não sei o que o professor pode pensar, eu acho que essa eleição a gente vai ter um outro dado também, que se na eleição há 4 anos já foi o índice maior de abstenção e votos brancos e nulos já foi um índice maior do que a eleição de 2006, eu acho que nessa eleição isso vai se concentrar e vai acontecer de uma forma muito maior ainda, e o que preocupa de certa forma, né? Especialmente depois quando a gente for falar nas eleições proporcionais. Né? Já vamos deixar para o próximo bloco. Exatamente. Professor, como é que o senhor vê a questão, a disputa em relação ao governo de São Paulo? Eu vejo que os números mostram aí, e não só a pesquisa apresentada hoje, como todas as outras, uma certa consolidação do atual governador. Até porque, assim, a regra do jogo varia muito com os candidatos que estão dentro da brincadeira. Então, o Scaff me parece que bateu um pouco no limite dele, fez lá algumas alianças que acabaram, de alguma forma, não trazendo voto e sim prejudicando até, né? Não foram felizes, ou pelo menos até agora, na escolha do candidato do Partido dos Trabalhadores. Não se dedicou muito ao ex-ministro, porque não se imaginava dificuldade no governo federal. Imaginava-se que o governo federal, com Dilma na reeleição, ia dar um certo alívio a toda a estrutura política do PT, e que viriam com força total para turno em São Paulo. Mas como pipocou também a presidente, então correu para tudo quanto é lado e o Padilha acabou ficando um pouco sozinho nessa história. Se lembrarem, foi o que aconteceu com o Fernando Haddad. Fernando Haddad, todo mundo faz a comparação, ele também tinha 4% e virou prefeito. Mas a regra, a disputa era uma outra coisa. Hoje, eu acho que contavam com a Dilma mais ou menos garantido com o seu Bolsa Família e não deu certo. Quer dizer, começou essa história, essa somatória toda de variáveis aí que nós analisamos, e o Padilha acabou ficando ali, batendo nos 4%, sozinho, se debatendo dentro da água. Então eu acho que a tendência em São Paulo é esta mesmo. Eu acho que todas as pesquisas mostram a vitória a manutenção do... Mas teríamos segundo turno em São Paulo? Eu acho que não. Eu acho que vai na primeira. Você acha, Fernando? Hoje, se a gente colocar pelos votos válidos, ou seja, tirando os brancos, nulos e os indecisos, que é claro, na eleição esses indecisos, mas teoricamente vai que você tem uma média que todo mundo ganha e se beneficia. Hoje o Alckmin estaria na Baixada Santista com 52% dos votos válidos. Então, ele teve na Baixada em 2010, 49,7%. Ou, teoricamente, se dependesse só da Baixada, teríamos segundo turno, mas ele chegaria ali, bateria na trave. Como ele foi eleito com 50,7% mais ou menos dos votos válidos, né? Então, hoje o cenário é muito claro que não haveria segundo turno, no caso para governador. Tem uns dados interessantes também. O governador Alckmin, ele pontua praticamente em todas as faixas etárias, ele se mantém
em todas as faixas etárias, diferente, por exemplo, o público eleitor dele é empatado, é 50,1% entre homens e 49,9% entre as mulheres. Já o Padilha tem uma predominância entre as mulheres, 57% contra 43%. O SCAF também mais entre os homens, 58%, 42%. Estou falando isso em âmbito regional, né, que é o perfil nesse sentido. De faixa etária, né, o SCAF ele atinge os extremos, ele atinge bem os mais jovens e os mais idosos. E no caso do governador, ele pega todas as faixas etárias de uma forma mais equilibrada, o que é uma vantagem também no eventual segundo turno, né, porque ele atinge todos os focos nesse sentido. Então, o Alckmin, ele, por incrível que pareça, apesar de ser uma cidade onde é governada pelo PT, ele tem um ótimo desempenho em Cubatão. Talvez essa questão da Serra do Mar, da desocupação da Serra do Mar, tenha contribuído, obviamente, nesse sentido, né? Em Santos, o desempenho dele é 27,4% do total de votos, né? Então ele chega a 27,4%, enquanto que o SCAF tem 24,5% aqui em Santos, especificamente. É quase um equilíbrio, né? Eu acho que, assim, a análise do Fernando é quando você tem a própria administração do partido, existe um prejuízo natural ao candidato daquele partido. Porque a expectativa é que se espera, o desgaste natural. E a mesma coisa é justificativa de Cubatão, por exemplo, que hoje é o contrário. É o contrário, né? Exatamente porque está todo mundo criticando o governo. Tem que optar por um outro partido, por uma outra ideia. Principal opositor, digamos assim. Então, e aí fica justificativo. É isso mesmo. Eu queria ouvir agora a opinião dos nossos especialistas a respeito do resultado com relação à eleição para o Senado da República. Renovação de 1/3 do Senado Federal, uma vaga, portanto, exatamente a vaga que é hoje ocupada pelo senador Eduardo Suplicy. E os números aqui da região, números apurados pelo Grupo Enfoque de Comunicação, são os seguintes, com relação à pesquisa estimulada. O líder é o candidato José Serra, do PSDB, com 21,7% das intenções de voto na pesquisa estimulada, como, aliás, está mostrando o quadro. Em segundo lugar, Eduardo Suplicy, do PT, o senador Suplicy, com 18,6%, é quase que um empate entre ambos, um empate técnico. E, em terceiro lugar, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, com 7,5%. Fernando, há um empate, há um rigoroso equilíbrio entre os dois principais candidatos, não? Sim, isso é o cenário também que acontece em âmbito estadual, pelo menos as pesquisas. Então aqui reproduz o cenário estadual. Reproduz, assim, então, tirando uma outra pesquisa que destoa, né, que o candidato José Serra coloca no seu horário eleitoral, mas de forma geral há um certo equilíbrio aí nesse sentido. Né, a gente não vê assim, está dentro de uma margem de erro, tem que colocar, essa especificamente está dentro da margem de erro, mas assim, quando várias pesquisas mostram, no caso, a liderança do ex-governador Serra, isso é um sinal que ele deve estar na frente. Mas assim, volto a dizer que ainda, para o Senado ainda, que as pessoas ainda nem entendem efetivamente qual é o papel do senador, você já não entende para deputado, para senador então, então isso pode, obviamente, causar aí talvez um índice também de abstenção elevado, né? A gente calcula, porque imagina, são 5 eleições, o cidadão fala, vou votar nesse daqui mesmo e coisa. Eu peguei alguns dados, podem ser interessantes, por cidades, né? Por cidades, pra vocês terem uma ideia só de indecisos, São Vicente, 43% dos eleitores, né, estão indecisos. Né? Em Santos, que é uma cidade, né, politizada, 38,5% das pessoas estão indecisas. Em Cubatão, 25,8%. Né? O Serra, ele ganha em Guarujá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e pouco mais em Cubatão, que reforça aquela ideia do governador Alckmin em Cubatão. E há um empate exatamente em Bertioga, Mongaguá e São Vicente. E o Suplicy ganha em Itanhaém, assim mais ou menos por cidades. Né? Então, é claro que isso está dentro de um contexto metropolitano. Itanhaém, que também é governada pelo PSDB. Sim. Bem lembrado, exatamente, bem lembrado. Então, é um dado interessante. Exatamente. Professor Benê, como é que o senhor vê essa disputa? Eu vejo assim, eu já vejo que o Serra pegou um osso duro ali, viu? Eduardo Suplicy não é fácil não como senador. É um homem que tem uma história, né? É um homem que até nunca se envolveu em absolutamente nada, né? Tanto que a campanha dele, fica um pouco na minha área, esse é do bem, né? Ele não se envolve com nada, tem lá aquelas tiradas dele com um ex-lutador de boxe, é um homem que canta no plenário,
mas ele tem uma história como senador. Né? O Serra... 24 anos, né? 24, então. E o Serra, não, o Serra já foi para presidente, foi para prefeito, para governador. Foi senador, né? Então, foi, mas isso ninguém lembra. Se você sair para perguntar... Porque quando saiu para ser ministro da Saúde. Então, aí você diz assim, então ele tem lá um macaquinho, ele vai pulando também para cá, para lá e tal. E Senado, nessa altura do campeonato, não pesa, dada a revista Veja, a Petrobras, ao escândalo, ao tudo aquilo que nós falamos no primeiro bloco, o Senado fica esquecidinho. E eu acho que, a nível de lembrança, a nível de associação de imagem, o senador Eduardo Suplicy vai ser um osso duríssimo para o Zé Serra. Aliás, vale a pena observar, viu, professor Iberê, que a presidenciável Marina Silva já disse em entrevistas, enfim, que se eleita gostaria de contar com o Serra e com o Suplicy no seu ministério. Ou seja, vai desfalcar aí o Senado da República do lado de São Paulo. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Então, eu vejo assim, para mim vai ser uma briga muito dura, muito dura. Essa é a mais disputada, certamente, de todas as eleições nacionais. Sim, essa vai ser bem disputada mesmo, né? E tem outro dado que é interessante, até aqui em São Paulo mesmo, né? A gente, os nossos senadores, o Aloysio, tudo bem, tá? Mas a maioria das vezes, se você for analisar os senadores efetivamente eleitos, poucos são efetivamente que estão cumprindo o seu mandato no Senado. Geralmente é o primeiro suplente, aliás, que é o que financia muitas vezes. Ninguém sabe quais são os senadores de São Paulo. E tirando o Suplicy, que é senador, que é conhecido, o Aloysio Nunes, eleito, que é candidato a vice na chapa EJA, o terceiro senador de São Paulo, ninguém sabe quem é. Antônio Carlos Rodrigues, ex-vereador de São Paulo, que era suplente da Marta Suplicy do PR, que a Marta Suplicy, eleita senadora, ocupa hoje o Ministério da Cultura e, portanto, o suplente dela, o ex-vereador Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, é senador pelo estado, pelo principal estado da federação. Nós vamos, Fernando, professor Iberê, para um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos debater a pesquisa com relação às eleições proporcionais para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Voltamos lá. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do terceiro encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muitas vezes a política não é praticada como eu gostaria. Como senador, realizo meu trabalho com honestidade na defesa do interesse público. Ter o seu apoio para continuar no Senado vai ser a prova que valeu a pena ter agido assim. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. São Paulo tem um enorme potencial. E nós precisamos de deputados que saibam aproveitar o potencial do estado mais rico do Brasil para melhorar a vida das pessoas. Por isso, vote nos deputados do PT. Vote 13. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV nesta terça-feira, dia 9 de setembro, e hoje debatendo a pesquisa realizada pelo Grupo em Foque de Comunicação com relação às eleições gerais de 5 de outubro. Eleições para a Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal também. Estamos recebendo 2 especialistas em pesquisa, o professor Fernando de Maria, que é diretor do semanário Boc News, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e o também professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político e professor também de metodologia da pesquisa, além de ser publicitário. E agora, neste bloco, Fernando, professor Iberê, eu queria discutir a questão das eleições proporcionais e lembrar que é muito difícil. São poucos os institutos que fazem pesquisas nas eleições proporcionais, porque é muito difícil, sim. E a pesquisa tem que ser necessariamente espontânea, porque se fosse fazer uma pesquisa estimulada, o disco, a pizza seria imensa, né, professor? Não caberia todos os nomes. Por isso mesmo, por ser uma pesquisa espontânea, o número de indecisos é muito alto. Mas, de qualquer forma, o Grupo Enfoque pesquisou candidatos à Câmara Federal e também à Assembleia. Começando pela Câmara Federal. Pelos números, professor Fernando, nós temos aqui a liderança do candidato ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, que registra 3,6% das intenções de voto. E, em segundo, ele é seguido pelo deputado estadual Bruno Covas, do PSDB, com 1,8%. Papa também é do PSDB. Paulinho Alfaiate é o terceiro, com 1,6% das intenções de voto. Seguido pelo deputado Beto Mansur, 1,3%, depois Alexandre Cunha, 1,2%, Paulo Maluf, 1,1% e vai por aí. Fernando de Maria, algum dado te surpreende em relação à pesquisa para a Câmara Federal? Não, Chico, que nem você falou, é muito difícil, né, a gente ter uma previsão, porque numa eleição, nesse tipo de eleição, que o cidadão ele escolhe o que vem à mente dele, efetivamente, não há um disco, que é impossível, porque teoricamente, se todo mundo tivesse, seria um disco, não seria. É impossível o nome de todo mundo estar presente, né? Então, a gente tem uma indicação, né, que mostram aqui esses nomes, são nomes, o ex-prefeito Papo, né, o Bruno Covas, que é deputado estadual, né, o Paulinho Alfaiate, no caso, até... Candidato de São Vicente, candidato de São Vicente, foi presidente da Câmara de São Vicente, tem um recal ali, uma coisa específica lá. O atual deputado Beto Mansur, também o Alexandre Cunha, que foi candidato em várias ocasiões lá em Praia Grande, e assim, também tem um recal importante, né? E, obviamente, começa a presença também de candidatos de fora, que vai acontecer isso naturalmente. São aqueles candidatos que vão buscar, como o Paulo Maluf, o Tiririca. Sim, só lembrando que o Tiririca, Celso Russomano, o Tiririca teve 70 mil votos na eleição passada aqui na Baixada Santista. Não creio que ele vá ter essa votação novamente, né? Nesse patamar, pelo menos, não indica isso. E assim, realmente é difícil, é o momento, é aquele recall. Mas às vezes o cidadão ele fala o nome do candidato, mas ele não sabe o número do candidato. Né? E às vezes ele fala o candidato a deputado federal, mas ele cita como estadual ou vice-versa. Isso aconteceu muito no caso até da deputada Thelma, que muitas pessoas vão votar nela como deputada federal e na realidade ela concorre a deputado estadual. Né? Então, obviamente, não adianta às vezes só a vontade. Se a pessoa também não tiver informação do número, né? Então é um trabalho. E o objetivo, justamente, da pesquisa é justamente mostrar uma realidade mais local, porque as outras pesquisas majoritárias, na realidade, é apenas um extrato, um retrato da Baixada em relação ao Estado e em relação à nação. Claro. Nesse tipo de pesquisa é que aqui que está o ouro do negócio, porque permite a gente saber quem são realmente os candidatos da região que estão efetivamente com maiores possibilidades, claro, né, pelo menos no recal das pessoas. Mas lembrando que ainda tem 72% dos entrevistados nem imaginam em quem vou votar. Agora é a campanha e essa fase é a fase decisiva da eleição. Professor Iberê, como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê a questão da eleição proporcional? Primeiro o Fernando já disse, a eleição proporcional, fazer pesquisa é para louco. Eu acho que o Instituto... O senhor já fez várias. Eu já fiz várias, né? Eu sei que é coisa para doido, mas de qualquer jeito, a gente tem que entender que, primeiro, o resultado da eleição, o resultado dessa pesquisa, ela é regionalizada. Quando você fala em deputado federal,
nós não podemos desconsiderar que são 645 municípios onde as pessoas usam a pingadeira, né? Ele tem voto em tudo quanto é lugar. Que muitos dali sequer vão ter voto entendeu? Do município A vai ter no município B. Outros, porém, né, terão no estado todo. Então, mostra, eu particularmente tenho assim um pouco de dúvida, né? Porque 71% de indeciso vai cair na minha tese, viu, Fernando? É o que a gente podia esperar do funeral eleitoral brasileiro. Que, na verdade, isso aqui virou um funeral, Chico. Isso é uma brincadeira, está mostrando aí, onde as pessoas não sabem quem são os candidatos, porque não pode fazer campanha, porque sobrou de pôr um diabo de um cavalete que o cachorro vai fazer xixi lá, sobrou uma plaquinha de 4 metros quadrados, adesivo é pequeno, virou um funeral, então ninguém sabe nada. E como é que nós queremos renovar, votar? A gente vem aqui e fala, vote nos candidatos da região, porque é importante para a região. Claro. Agora, isso aí são heróis, esses que estão aparecendo aí são heróis, Chico. Porque aparecer ainda com todas as limitações que essa sem vergonha desta legislação eleitoral faz com a maior festa da democracia que deveria ser e que não deixam ter. Aí você não pode fazer absolutamente nada. Então, quando aparece, aí você fala assim, aparece o candidato muitas vezes na sua estratificação, você foi lá em Praia Grande, tem lá um candidato, é lógico, é o reduto dele. Sim, sim. Agora, projetando isso para o Estado, ele acaba muitas vezes ficando aí... E vale o registro de que a pesquisa foi feita nas 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Portanto, os candidatos, às vezes, dessas cidades aparecem. O que assusta mesmo, Chico, de tudo isso, é o 71% de indeciso. Isso aí, enquanto nós não mexemos nessa legislação, não deixarmos que isto seja realmente uma festa democrática, que as pessoas, os eleitores saibam quem são os candidatos e para que estão se propondo, não vai ter, esse número vai diminuir. Então, parabéns aos que estão aparecendo aí, que com muito esforço estão colocando o seu nome na cabeça do eleitor, entendeu? Mas se olharem ali, nós temos, por exemplo, um Papa, um ex-prefeito, um homem que foi muito bem avaliado enquanto prefeito aqui, hoje exerce um cargo na Sabesp, exercia um cargo na Sabesp, muito bem quisto na região. Você pega aí um Bruno Covas, foi secretário, um deputado estadual de uma família tradicionalíssima, foi o deputado estadual mais votado na última eleição, assumiu Então, assim, tem todo um recall desse processo. Claro. A gente precisa entender o que precisa baixar nesse país, é o 71% de indeciso. Agora, fica os parabéns aqui ao jornal e à Enfoque de ter a coragem de fazer e publicar essa pesquisa, viu? Esta coisa é que fica um alerta, pelo menos para a nossa região. Ainda é pouco para os candidatos da região. Vamos votar nos candidatos da região. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o professor Fernando de Maria e também o professor Iberê a respeito da pesquisa com relação à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também foi pesquisada pelo Grupo Enfoque e publicada pelo Semanário Boc News. E os números também, o número de indecisos ultrapassa 70%, mas entre aqueles que foram citados, em primeiro lugar aparece Caio França, São Vicente, com 4,1% das intenções de voto, seguido pela deputada estadual Thelma de Souza, do PT, com 2,1%. Depois vem o ex-deputado também Cássio Navarro, conforme mostra o nosso quadro, com 2,1% das intenções de voto, e depois o ex-vereador, o professor Fabião de Santos, com 1,4%, e o deputado estadual Luciano Batista, com 0,9%, entre outros, que também são citados pela pesquisa. Professor Fernando. E até reforçando também, o índice de indecisos é praticamente o mesmo, 72%, que bate nesse patamar, ou seja, mais de 2/3 dos eleitores realmente não têm ideia. E até que o professor Iberê comentou, os nomes são pessoas, dificilmente, ou impossível praticamente, alguém que queira entrar na política, né, efetivamente um nome novo dentro desse cenário. Sim, é impossível. É impossível, só reforça mesmo aquelas pessoas que já são conhecidas, têm o recall, né, e tem condições de, obviamente, que campanhas eleitorais são caras, não são baratas, né, são bem dispendiosas, é só acessar o site para ver as despesas que tanto na arrecadação
dos candidatos não tem sido, aí, obviamente, como se esperava, né? Até porque o cenário é outro. E aí esses números reforçam exatamente o que temos em âmbito federal também, né? Obviamente que podem ter algumas surpresas, né? Proporcionalmente, diante dos 94 parlamentares para a Assembleia Legislativa, proporcionalmente a gente deveria, pelo menos para manter a proporcionalidade de 4%, ter em média aí pelo menos 4 deputados estaduais. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou ser realista, eu acho que eu sou cético que a gente vai conseguir fazer os 4 deputados estaduais, né? Especialmente com a presença, principalmente, de muitos candidatos de fora que vêm, especialmente cidades do Litoral Sul, Bertioga, né? Muita gente daqui que tem mandato apoiando candidatos de outras cidades, né? Porque até um reforço que a gente perguntou também se pretende votar para deputado em candidatos da Baixada Santista. Sim, tanto para federal e estadual, 38,1%. Que não sabe se vão votar em candidatos da região, 37,7%. Ou seja, há um equilíbrio, né? Exatamente. Agora, Fernando, não vou votar 14%, não vou votar de forma alguma. A gente também não pode jogar para debaixo do tapete. O eleitor hoje não é bobo, gente. O eleitor hoje se profissionalizou também. Quando a gente fala, não tem a publicidade, mas os apoios são feitos na base do dinheiro. Toma lá da cá. Não tem jeito. Então você pega aí alguns candidatos que investem em nenhum em placa, você não vê nunca, e ele vai ter voto. Porque tem aquelas lideranças, né, Chico? Tem aqueles candidatos que o eleitor cobra. Hoje em dia é uma coisa que me preocupa nessa legislação eleitoral. Tem que ser revisto isso em algum momento. Senão nós vamos continuar e cada vez mais não precisa nem pôr placa. É só pegar qual é o grupo. Eu lidero aqui uma escola de samba, o time de futebol, qualquer coisa lá, eu te arrumo tantos votos, custa tanto. Gente, não adianta pôr esse debaixo do tapete como se não existisse. É assim que funciona. É o toma lá da cá. É o toma lá da cá. Agora, outra coisa que nós estamos preocupados... Quer se lamentar profundamente. Sem dúvida. O que a gente está preocupado também, Chico, é que esse critério de proporcionalidade, por isso uma eleição proporcional, pode eleger alguém com 30 mil votos, está aí os casos, e não eleger um menos que tenha... O exemplo é Enéas. O exemplo é Enéas e o próprio exemplo Tiririca. O Enéas elegeu um deputado federal com 364 votos. 364 votos. Então, não é 1000 não. Aí assim, esta é a proporcionalidade. Então nós podemos ter aí o mais bem votado, nós tivemos candidatos aí que ficaram fora com 120 mil votos e não foram eleitos. Então, tudo isso parece que é um imbróglio no Brasil, ninguém põe a mão nessa cumbuca, ninguém quer discutir isso aí e tem que se adaptar a esta regra. E aí, lamentavelmente, cada vez mais se solidifica esse sistema eleitoral. É verdade, é um caso realmente muito sério. Não é à toa que muita gente já está propondo, inclusive, que a eleição proporcional, ela se transforme numa eleição majoritária. Ou seja, quantas vagas são? São 70 vagas para deputado federal? Os 70 mais votados entram e ponto final e não se fala mais nisso. Né? A transformação da eleição proporcional e majoritária, entre outras propostas. Mas sobre isso, reforma política, nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
A nossa Constituição de 1988 é ultrapassada. O mundo evoluiu, o Brasil tem que avançar. Vamos rever nosso caminho pela reforma constitucional. 2020 é o seu federal. Gilberto Nascimento, 2020. PSC 20. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, ao vivo, nesta terça-feira, dia 9 de setembro, e recebendo hoje 2 especialistas em pesquisas eleitorais. O colega jornalista Fernando de Maria, que é diretor do semanário Boc News e professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e também professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político e publicitário. E neste bloco, professor Fernando, professor Iberê, eu queria falar um pouco a respeito da propalada reforma política. Estamos tendo aí um novo Congresso, vamos eleger um novo Congresso, vamos renovar o Senado em 1/3, né? E também novos governadores, novo presidente da República. Você acredita, Fernando, que diante desse novo cenário, e em razão das jornadas de junho do ano passado, as propostas de mudança, cobranças por melhores serviços públicos, enfim, cobrança pela reforma política, poderemos ter reforma política no Brasil a partir do ano que vem? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a estrutura partidária, ela se mantém, né? E você tem a desproporção, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, que tem 70 deputados, pelo total de eleitores, deveria ter algo em torno de 114, 115. Talvez 120 deputados. Dentro da proporcionalidade. E aí, as maiores bancadas, se a gente for somar, e isso eles são muito unidos, as bancadas do Norte, Nordeste, né, se somando todos os parlamentares, obviamente eles não têm interesse, porque eles seriam os maiores prejudicados. Você vai no Acre, em Rondônia, por exemplo, Rondônia está tentando, estava lendo uma reportagem, tentando eleger um representante indígena, né, ter dentro tanto como deputado estadual como federal. Lá, Rondônia mesmo, tem o estado todo, 450 mil eleitores, população, 450 mil. Ela tem direito, obviamente, a 8 deputados, né? E somando tudo isso daí, dificilmente eles vão ter interesse em diminuir essa proporcionalidade. O Acre, por exemplo, fez um levantamento, é 0,35% do total de eleitores do país. Teoricamente, representaria 2 ou 3 deputados, né? Eles têm direito a 8, que é conforme prevê a legislação. A Constituição estabelece 8 no mínimo. Então, sinceridade, eu acho que da estrutura como está, isso não vai acontecer. Eu acho que só com uma constituinte, enfim, um outro grupo para discutir isso daí. No cenário, pode ter boa vontade e tudo, mas eu duvido que isso leve adiante, porque, obviamente, somando as bancadas do Norte, Nordeste, até do Centro-Oeste de alguns estados, eles não vão ter interesse, obviamente, em mudar. De repente, partindo de um novo presidente, uma nova presidente, enfim, de repente uma nova visão de governo, quem sabe, sendo uma reforma bancada pelo Executivo, talvez tivesse êxito, professor. Não banca não, Chico. O Executivo não vai bancar isso aí, porque ele é capaz de desbancarem o Executivo. Entendeu? Essa é a realidade. O Fernando colocou muito bem. Ninguém dá tiro no pé, gente. Ninguém dá tiro no pé. Isto, toda vez que no Brasil se fala em eleição, aparece os arautos. Agora vamos, reforma política. Foi eleito. Dia 1º tomou posse, dia 2 já esqueceu, tá bom para mim, quanto é o meu, para quem que eu voto, como é que eu faço, qual é a Petrobras, né? E assim nós vamos tocando, esse é o Brasil. Então, esqueçam história de reforma política. Ou ela é profunda, e aí eu vou mais adiante, não é a reforma política, é a discussão do sistema brasileiro. O sistema político nacional tem que ser discutido. Só a partir daí é que eu vou adaptar uma estrutura política. Ninguém discute o sistema. Então fica pondo remendo agora não pode, é verticalização, agora é cláusula de barreira, agora é ficha limpa. Eles vão emendando um monte de coisa, faz daqui, e não vale para nada. E continua o mesmo sistema. Não tem solução? Não tem solução. Vamos pensar no sistema político. O sistema político, sim, é presidencialista, é parlamentarismo. Vamos mudar isso aqui. Vamos colocar essa discussão. Porque a partir da mudança do sistema é que nós vamos ter que adaptar a estrutura para se eleger representantes para esse sistema. Senão não tem jeito. Serão sempre remendos. Nossa. E também é preciso que haja reforma, talvez até antecedendo a reforma política, a reforma do Estado brasileiro. Sim.
que o professor Fernando colocou agora é fundamental. É a questão, por exemplo, nós vivemos numa democracia representativa, mas que não é representativa. Sim. Porque, na verdade, o eleitor não é representado. Sem dúvida. Né? São Paulo deveria ter 120 deputados federais, tem 70. O Acre poderia ter 1 ou 2, tem 8. Ou seja, essa representatividade ela não existe. Ela não, no papel, só vale realmente no papel. Fernando. E tem outro dado também, que essa proliferação de partidos políticos, né? Que Sim. é uma salada, né? Eu digo salada, sopinha de letras, porque efetivamente em termos de 33 partidos, né? Fora o que pode sair aí, caso... Sim, tem mais 12 no forno. Acho que tem mais 12 no forno. Isso é fácil. A rede se tornar depois um partido... Certamente vai se tornar logo. Em que é uma sopa de letras, porque nós mesmos estamos acostumados, a gente se perde um pouco, mas que partido é esse? Vê um número lá, né? Fala, mas que partido é esse? São tantos partidos e, enfim, isso acaba também confundindo, e a gente sabe muitas vezes que boa parte dos partidos, especialmente os pequenos, viram balcão de negócios. A verdade é essa, é o tempo na televisão, claro. Né? É isso que vale, né? O cara se é o dono, o partido é ele, né? São os mesmos candidatos que aparecem, né? Mas, Fernando, professor, só uma coisa, nós temos 11 candidatos à presidência da República. A gente fala em 3. Sim. Mas tem 11. São 11 candidatos à presidência da República no Brasil. Mas aí, assim, é toda uma estrutura. Você pegar nos Estados Unidos, vamos aqui, lamentavelmente, eles têm mais de 60 partidos políticos. Mais de 60. Só que a estrutura eleitoral não banca, não. A estrutura eleitoral não fica bancando aquele que não tem. Ele que se junte lá e vá buscar jeito para viver o partido. Então, assim, não é a quantidade de partido. É que nós temos aqui a contribuição partidária, aí ele montou o fundo partidário, aí depois eu tenho horário de não sei o quê, horário de televisão, e tudo isto é em cifras. Por esta razão, não é o número de partidos. Eu volto assim, é a estrutura que tem que ser mudada, senão não tem jeito. Porque se você eleger um deputado, você já passa a ter tempo de televisão. Sem dúvida. Não passa a ser a grande moeda de troca. Hoje, é isso, a moeda de troca é a televisão. Exatamente. E isso abre espaço, por mais que a Justiça Eleitoral tente restringir, mas a gente sabe que a empresa que não quer aparecer, ela joga para o fundo partidário, e aí o fundo partidário repassa para o candidato. É só ver, telespectador, a quantidade que os candidatos recebem do fundo partidário, que, né, teoricamente seria para poder... É uma maneira de não aparecer o nome de quem está doando o dinheiro. Quer dizer, a justiça é o jeitinho brasileiro, né? É por isso que também o financiamento de campanha tem que ser discutido. O financiamento público de campanha, de repente, talvez fosse uma alternativa. Sim. Né? Talvez saia mais barato para o país o financiamento público do que o financiamento do jeito que é. Enfim, são discussões e tudo isso passaria por uma ampla reforma política, uma ampla reforma do Estado, é o voto distrital, a coincidência de mandato, enfim, e vai por aí. Né? Você sabe que na Alemanha tem um sistema de recall, é um mandato de 4 anos, mas a cada 2 anos eles fazem uma avaliação dos seus candidatos. Os seus eleitos. Os seus eleitos. E eventualmente pode até perder o mandato. Seria interessante. Se fizesse no Brasil, ia trocar cada 2 anos, viu? Porque não... Ia ter mais uma eleição. Não é possível. Ia ter mais uma eleição. Bem, senhores, nós teríamos muito a conversar. O tema é amplo, a pauta é muito extensa, mas, enfim, somos limitados pelo tempo. Eu gostaria aqui de encerrar o programa e parabenizar o Fernando de Maria, o Humberto Chalub, o Grupo Enfoque de Comunicação. Como muito bem disse o professor Iberê, é preciso ter coragem para fazer uma pesquisa, sobretudo uma pesquisa em eleições proporcionais. Não, Fernando? Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho, Fernando. Que isso, obrigado. E assim, é uma oportunidade, que é o papel do meio de comunicação, e aqui é um espaço também nesse sentido, o papel do meio de comunicação de colocar, pelo menos para o nosso leitor, né, como é que está o cenário, né? Pessoas gostam, tem pessoas que não gostam, a gente já está acostumado... A polêmica vai dar mesmo, isso dá mesmo. Acha que você que é o culpado, não é nada disso, na realidade é um retrato, uma fotografia, né? Nós pretendemos fazer uma outra pesquisa daqui a algumas semanas, obviamente antes das eleições, para a gente ter efetivamente um panorama, porque já é uma tradição nossa, né? Então, desde 96 a gente faz de uma maneira incipiente, hoje, obviamente, com toda a legislação eleitoral, né? Todas as pesquisas estão registradas
junto à Justiça Eleitoral, né? E assim, a gente acha que devemos ser, talvez nessa eleição, o único instituto da Baixada Santista a fazer isso. Né? Então, isso Muito bem. Parabéns, portanto, ao Grupo Enfoque de Comunicação, Fernando, Humberto, e ao jornal semanário Boc News. Professor Iberê, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, fico feliz aí de um dia ter dado aula de pesquisa e hoje ter um grande especialista como o Fernando, oriundo dos bancos de escola. Eu fico muito feliz com isso, viu? Parabéns, Fernando. É isso aí, professor Iberê Sina, que foi professor de todos nós e de tantos, de dezenas e centenas de jornalistas aqui da nossa região. Muito obrigado, professor, muito obrigado, Fernando e Maria, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.